vocês essa questão da alta da reabilitação. Uma do seu Silvestre. O seu Silvestre é um paciente que aos 61 anos me procurou na clínica privada e com uma doença coronariana crítica. 3 obstruções importantes em artérias principais e com isquemia. Isquemia com uma carga elevada, mas com isquemia que já tinha sido encaminhado para uma cirurgia cardíaca que ele não queria fazer. Perguntando se existia alguma alternativa. Eu falei, existe. Vamos fazer um teste cardiopulmonar, vamos observar como é que isso se comporta, e existe. Porque, na minha opinião, o tratamento verdadeiro é o tratamento que se baseia em ação não farmacológica. Exercício, mudança de alimentação, remoção do tabagismo, etc., controle de estresse. Quase sempre esse tratamento verdadeiro precisa de alguns fármacos, né? Aspirina, estatina, beta-bloqueador, etc., inibidores de correção da angiotensina, e, excepcionalmente, o tratamento precisa de intervenção. Provavelmente, pelo que você está me contando, pelo fato de ser assintomático e tal, você vai se enquadrar nesse caso. E realmente se enquadrou. Ele entrou num programa de reabilitação, já na fase 2, rapidamente migrou para a fase 3, e em pouco tempo ele resolveu se dar alta da fase 3. Porque ele pretendeu participar de uma corrida de rua, pretendia participar de uma corrida de 10 km. Daí, ele que julgava em condições de ter alta. Eu tinha dúvida se tinha condições de ter alta. E eu tenho experiência em reabilitação, para ver como essa questão de critério de alta é muito relativo. Da alta para quê? Ele vai entrar numa atividade comunitária, daí pode participar de uma corrida de rua? Pode jogar uma partida de futebol com os amigos no final de semana? Pode voltar a jogar o tênis? Existe maneira de a gente avaliar de uma maneira mais específica, como o próprio Asbeck estava falando aqui, mas nem sempre isso é fácil. É difícil a gente saber exatamente o que está acontecendo numa partida de tênis realizada num horário inadequado, muitas vezes, no calor, etc. Mas o fato é que ele me convenceu de que poderia participar, mas eu estabeleci uma ordem na coisa. Falei, então, de acordo com o teu teste, você vai fazer pelo menos 80% a 90% do percurso da corrida em cima do limiar 1. E se estiver tudo bem, quando faltar 1 km, 2 km, você se aproxima do limiar 2 e faça isso. E para ter segurança, ele foi com polar e foi acompanhado como vocês vão ver adiante, acompanhado de profissionais de educação física e alunos de educação física que trabalham comigo no programa. Aqui está o teste dele, vocês observam que ele tem um VO2, né, bom, quer dizer, um VO2 de 38 no teste pré, então poderia realmente dar um trote, uma corridinha sem problema, né? E aqui está o seu Silvestre no dia da competição, inclusive mostrando a medalha que ele ganhou para a categoria. Ou seja, é temerário? Temerário é viver, né? Na realidade, a reabilitação pretende isso, tornar o sujeito independente, autossuficiente na medida do possível. E, claro, que tem que ter segurança. Então, evidentemente, você pode participar, inclusive, de uma atividade de uma certa intensidade, desde que saiba controlar alguns fatores. E a frequência cardíaca, nesse aspecto, é um parâmetro interessante para a gente monitorar a intensidade de esforço, como foi dito aqui pelos que me antecederam. E foi isso que a gente usou no seu Silvestre, que, mais uma vez, estou dizendo, foi um paciente que se deu alta de fase 3. E de uma maneira até mais precoce do que eu imaginava. Isso foi 1 ano e pouco depois de um programa de reabilitação. Essa é outra história também que eu acho que nos ensina bastante, que é de um paciente, que é o senhor Ari, eu estou dando os nomes, porque essas pessoas participavam comigo de discussão, faziam questão de se manifestar, porque se sentiu corresponsáveis por divulgar o que significava a reabilitação, em termos de possibilidade de evolução satisfatória, né, para o tratamento clínico. E o senhor Ari foi um parceiro nosso em muitas palestras, em muitas discussões com o pessoal da graduação, do mestrado, lá do CEFID, da Certificação de Ciência da Saúde e do Esporte, onde eu trabalho. E ele chegou em 1999 a Florianópolis, esperando morrer, porque ele foi tratado em São Paulo, num hospital de grande nome, e com um diagnóstico de insuficiência cardíaca, e com uma cardiopatia isquêmica que não dava para ser tratada, na opinião das pessoas que o avaliaram, não dava para ser tratada porque ele não era cirúrgico, no caso. Ele chegou lá com uma informação, inclusive, muito discutível, de que ele tinha mais 6 meses de vida. Ele falou, já que eu tenho 6 meses de vida, eu vou para Florianópolis, ficar junto com meus filhos que são surfistas, e vamos ver o que acontece nesses 6 meses, provavelmente eu vou ser mais feliz. Nos procurou, isso aqui é uma história dele, que era um surfista, foi surfista em Santos, acho que foi
companheiro do Cirilo lá no surf. No tempo que a prancha era um pouco maior do que as pranchas de hoje. E a história do Senhoria é interessante, porque aqui está um dos... Ele não tem uma condição física tão boa quanto a do seu Silvestre. Pode ver o VO2 dele aqui, que é um VO2 de... Mas é um VO2 de um absoluto, para 19 e pouco. E aqui está ele, já se recuperando, já sendo liberado para a fase 3, se autoliberando para a fase 4 da reabilitação também, e indo para o surf. Ele evoluiu bem no programa de reabilitação fase 2, migrou para o programa 3, apresentou muitas intercorrências, descompensava frequentemente, tinha insuficiência cardíaca, mas, quer dizer, não havia a princípio uma recomendação para ele surfar, mas ele falou, eu vou viver pouco tempo, eu quero surfar, isso para mim é importante. Voltou, passou a surfar, disputou o campeonato catarinense da categoria, ganhou etapa do campeonato catarinense da categoria. Aqui está um bilhete que ele escreveu para mim, então, perguntando, quer dizer, tinha 70 anos, quantos mais? Já que isso depois de 6, 7 anos já de reabilitação. É uma resposta que a gente hoje pode dar. Na realidade, ele faleceu a semana passada, 9 anos de sobrevivência, que possibilitou uma boa qualidade de vida, foi uma morte súbita. Então, acho que essa é uma situação de alta reabilitação. Ou seja, a única situação que eu vejo de alta, e antes está um bilhete até que eu escrevi, mandei para os familiares dele, porque, na verdade, ele ensinou muito com a história, pelo exemplo dele, ensinou muito a respeito de como o paciente pode se tornar independente, autossuficiente e viver feliz, apesar de uma limitação imposta pela doença, né? E desejei que ele fosse feliz na fase 5 da reabilitação, que é plena. E essa não depende da gente. A gente vai estabelecer critérios de inclusão, de alta, nessa fase 5. Então, a alta da reabilitação, que é a fase supervisionada, só se for para outra mesmo, só se for para a fase 5. Né? Na verdade, nessa vida não existe alta de reabilitação, mas mudanças gradativas que vão de fase 1, sempre supervisionada, até a fase 4, em geral, sem supervisão, e considerada, né, a meta a ser atingida, ou estágio de manutenção. E quanto mais livre o sujeito chegar a essa fase 4, melhor. E mais bem sucedido foi o processo. Né? Quanto mais seguro ele estiver do que está fazendo, seja surfando, seja dando corridinha de rua, seja dançando, seja, enfim, jogando seu tênis, etc. Né? Agora, uma questão importante que a gente tem que levar em consideração, que nós temos que estabelecer essa questão. Então, nós estamos num processo de levantamento dos programas de reabilitação, nós vamos ter que descrever as características dos programas, a gente não sabe. O Iasbeck mostrou como ele trabalha com reabilitação. Eu, de algum modo, tenho falado sobre isso em algumas apresentações que a gente tem feito nos congressos. Mas isso não é algo homogêneo. As condutas são diferentes. Né? Então, nós temos que descrever as características dos programas que existem no Brasil, por exemplo, saber como é que esses programas funcionam, quantos tem médico, quantos tem fisioterapeuta, quantos tem profissional de educação física, quantos que tem outros profissionais, como nutricionista, psicólogo, quais são os critérios que usam para admitir pacientes, para dar alta para os pacientes. E o que nós temos que fazer é discutir um modelo básico, apresentar um modelo básico avalizado por sociedades como a SBC, como outras sociedades que lidam com essa questão, pneumologia, por exemplo, que é a reabilitação cardiopulmonar metabólica, e considerar a reabilitação adequada que considere todos esses critérios que precisam de base. Tem que ter caminhamento médico, tem que ter avaliação médica pré-participação, tem que ter uma avaliação pré-participação que possibilite, inclusive, exercícios que atendam determinadas especificidades. Alguns precisam mais de exercício resistido, outros não precisam tanto. Alguns têm limites grandes, limitações grandes na atividade aeróbica, outros não têm, porque não tem arritmia, não tem isquemia que possibilite isso. Critérios de inclusão, de alta, enfim, de definição do modelo de reabilitação não supervisionada, já que não tem alta, fase 4, o sujeito deve continuar sendo acompanhado, não supervisionado entre aspas, e inclusive num atendimento ambulatorial. Isso exige uma ação política, a gente tem que buscar um consenso entre as partes. Na realidade, a DEC, SBC e outras sociedades, como pneumologia, como fisiatria, como o grupo da fisioterapia, da educação física, Ministério da Saúde, via Anvisa e fontes financiadoras. Já que não tem dúvida, grande parte dos pacientes de um país como o nosso vão ter que participar da reabilitação bancado por alguém. Não vão ter recursos próprios para isso. Né? Esse é um grande desafio. E eu convoco vocês, encerrando a apresentação, para que os que trabalham com reabilitação, que estão presentes nesse evento,
e já procure uma ficha que está